Olá pessoal, vamos continuar com as nossas aulas aí com a preparação para o Enem. Professor Charles falando com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferenciado. Eu já fiz alguns comentários sobre chuva ácida, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre índice de acidez e um pouco de pressão atmosférica. Não é um contexto que fala somente de conceitos químicos. Trabalhamos também com um pouquinho de conceitos físicos e até um pouquinho da matemática nós vamos aplicar hoje também, tá? Como nós temos que ficar preparados para o Enem, tem que tomar cuidado que a preparação para o Enem é um pouco complexa, como eu já disse. A química é uma ciência aplicada, onde envolve várias disciplinas para que nós possamos chegar a um denominador comum, tá ok? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre índice de acidez, vamos falar um pouquinho de pH. Vamos até a animação e verificar um pouquinho o que vem a ser esse tal do pH. Vamos lá? Tá lá. pH é o símbolo para a grandeza físico-química, olha aí, ó, físico-química, potencial hidrogeniônico. Essa grandeza indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa. Gente, para nós conhecermos se uma solução ela tem um caráter ácido, tem um caráter básico ou alcalino, como fora colocado na animação, ou neutro, nós temos uma escala para isso daí. Mas escala, como é que funciona isso daí? Vamos tomar muito cuidado, porque tem alguns detalhezinhos que às vezes o aluno confunde em questão de pH, quando aumenta, quando diminui. Então vamos voltar aqui para a apresentação e verificar o que vem a ser esse tal do pH. Vamos lá? Tá lá, ó. Na ilustração, percebam vocês. Lá no meio da apresentação nós temos o número 7, nós temos 0 de um lado, 14 de outro. Soluções básicas, também conhecida como soluções alcalinas. Soluções ácidas, obviamente ácidas, né? E no meio, então, uma substância que tem um pH entre 0 e 7 é dita uma solução ácida. Uma que tem o pH entre 7 e 14 é dito uma solução básica. E, obviamente, o que estiver no item, no meiozinho ali, podemos dizer que é uma solução neutra, por exemplo, uma água destilada, tá? Então, perceba que essa escala, ela nos mostra como funciona o comportamento. Mas, no outro slide, eu vou mostrar algo, no nosso cotidiano, nós temos algumas substâncias dentro do seu pH, se ele está em meio ácido, se ele está em meio básico, tá? E vamos verificar como funciona isso daí. Vamos lá? Ó? Dá uma olhadinha. Então veja. Percebam vocês, nesse está mais detalhado. Perceba que aqui nós estamos lá entre os 7, lembra lá na apresentação anterior? Nós verificamos que tem um item 7 onde está neutro, porém aqui o neutrozinho. Para cima nós temos um aumento da acidez e para baixo nós temos um aumento da alcalinidade, ou soluções básicas, né? Tanto faz alcalinas ou básicas. Agora vamos lá, só por curiosidade vamos verificar. Olha lá, ó. Amônia, leite de magnésia, estas substâncias têm um caráter básico, alcalino, assim como substâncias como vinagre, suco de limão, né? Perceba que essas daqui têm um caráter um pouco mais ácido, são coisas do nosso cotidiano. E aqui nós temos também um resuminho, falando um pouquinho de índice de acidez. O interessante é que percebam vocês, a chuva ácida, toda vez que os nossos rios, né? Toda vez que os nossos rios, nossos lagos, quando está poluído com a tal da chuva ácida, percebam vocês que ela fica dentro desse intervalo aqui, ó, no pH entre 5 e 0. E note bem, se a chuva é ácida, o que acontece? O pH está diminuindo. Quanto mais próximo de 0, o pH quer dizer que ele está mais ácido. Então toma muito cuidado. Eu já percebi alunos tendo confusão que o pH, quando estava próximo de 7, o aluno falava: olha, o pH ficou muito alto. Opa, está muito mais forte. Pelo contrário, quando está mais próximo do 0, quer dizer que o pH está mais ácido. E assim, e o vice-versa também para a questão do alcalino, tá ok? Então, de uma geral para vocês, o que vem a ser o pH, tá? Mas, como de praxe, vamos fazer uma atividade para um exercício desse para preparar para o Enem. Vamos lá? Vamos verificar. Olha lá, ó. Opa, Elinho apareceu, quer dizer que exercício na tela. Então vamos lá. Questão número 1, olha lá. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema,
pode-se afirmar que, olha lá, muito cobrado isso no nosso Enem, olha lá. Vejam vocês, item 1. As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Então nós temos esse primeiro item aí, tá? Falando sobre o ecossistema e falando um pouquinho sobre a chuva ácida e assim por diante. Olha o segundo item da questão. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, quer dizer, mais ácido, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Depois, o item 3. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem o valor de pH maior que o da água destilada. Então tá lá. Dessas afirmativas, está ou estão, correta ou corretas, quais elas? Aí nós temos uma série de combinação de respostas aí, né? Então vejam vocês, o que nós vamos fazer? Vamos discutir item a item e verificar o que mais se assemelha com uma resposta, com uma alternativa correta. Gente, percebam vocês, o exercícios do Enem tem um texto sempre complexo. Calma, leia, releia, faça, veja várias vezes, tá? Não tenha pressa, não vai chutando qualquer alternativa. É uma questão simples, porém exige um pouco de cautela, paciência, várias leituras e assim por diante, tá? Então eu vou discutir com você agora item por item, para depois nós verificarmos qual que é a alternativa que mais se assemelha à situação. Vamos lá? Então vejam vocês, olha lá, ó, resolução. Então veja, item 1, eu reproduzi aqui o item 1, fiz uns comentários sobre o item 1, então vejam lá. As chuvas ácidas poderiam causar diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Alguns comentários. A afirmação 1 é correta, pois o aumento de H+, no lago, ocasionado pela sua presença na água da chuva, acarreta a diminuição do pH. Isso é correto, menino, né? Não podemos esquecer. Toda vez que nós tem a chuva ácida, o que acontece? O aumento do H+, né? Do H+, quer dizer que está aumentando o quê? A acidez. Então isso está correto, com certeza, né? Toda vez que está chovendo, né? Então vejam vocês, a chuva ácida poderiam causar a diminuição do pH, com certeza. Lembra que eu falei no início? Se eu estou aumentando a chuva ácida, eu estou fazendo o quê? Tendo um aumento de pH. E o aumento, lembra que é próximo de zero? Não pode esquecer isso. Então, nós temos como o item 1, né? Temos o item 1 como uma alternativa correta por enquanto. Perceba, temos que analisar a 2 e a 3 para verificar se a resposta fica correta. Vamos lá? Então vejam vocês, o próximo, olha lá. O item 2, olha lá o item 2. Nós temos lá, as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Gente, é igual a outra. Tá chovendo, obviamente, se chove ácido, vai aumentar a acidez do solo. Então, qual foi o comentário? A afirmativa 2 também é correta, tendo a mesma justificativa do que a questão 1. Tranquilo. Então, vamos lá guardar. A 1 está correta, a 2 está correta, beleza. Vamos verificar a terceira, então? Vamos verificar se na terceira ela está correta ou incorreta. Vamos verificar? Olha lá. Item 3, tá? O terceiro item. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior do que o da água destilada. Comentário. A afirmação 3 é falsa. Por quê? Pois as chuvas ácidas sempre terão pH menor do que 7. Aí você fala assim, menor do que 7? Sim. Água destilada, gente. Água destilada, ela é neutra, é água sem íons. pH dela é o quê? 7. Tá? Mas no caso aconteceu o quê? Essa afirmação está falsa porque o próprio nome diz, chuva ácida. É a chuva que o pH está entre 0 e 7, tá? Então está correto ali na discussão, porque, olha lá, ó, a afirmação 3 é falsa, pois as chuvas ácidas sempre terão pH menor que 7. Então perceba, olha lá, ó, que nem aqui, a água, olha lá, ó, valor de pH maior do que da água destilada, se for maior que 7, aí vira alcalino. Então, está totalmente fora isso daí. Então verifiquemos que, se nós temos a 1 correta, a 2 correta e a 3 incorreta, qual seria a alternativa mais ideal aí, né? Resumindo, né? Fiz um resuminho aí. A 1 está correta, a 2 correta, então nós temos a 1 e a 2 correta e a 3 incorreta. Resposta correta C. Só para verificar as alternativas, né? Para nós tirarmos alguma sombra de dúvida, nós temos lá o seguinte, olha lá, lembra? Então fica lá como a
A 1 e a 2 apenas estão corretas de acordo com o enunciado da questão, tá ok? Então, gente, simplesmente o que nós fizemos aí? Uma questão que envolve acidez. Toma muito cuidado. Quanto mais próximo do zero eu estou, mais ácido, tá ok? Mais ácido, não pode esquecer disso, tá? Gente, esse simplesmente foi uma questão que fala de índice de acidez, pH, uma questão básica. Perceba que envolve alguns conceitos básicos, cai no Enem, tá? Cai no Enem e é sempre tranquilo. Gente, agora eu vou mudar um pouquinho o nosso assunto, tá? Não venha ser não é uma questão que envolve bastante química, mas como no Enem uma ciência, é um concurso, é uma prova bem articulada, que não exige só conceitos, aqueles conceitos decorebas, tem que sempre articular tal situação. É uma questão que envolve conceitos físicos agora, tá? Mas também tem um pouquinho, trabalha bastante na química, na física e assim por diante. Então vamos verificar. Antes disso, vamos falar um pouquinho de pressão atmosférica. Nós vamos até o quadro agora e eu vou fazer um esboço para você de como funciona esses detalhezinhos. Vamos até o quadro e verificar. Olha lá. O negócio é o seguinte, quer ver? Vamos supor que aqui nós estamos num local aqui, vamos colocar aqui, vai. Vamos supor, o Elinho está aqui acima do nível do mar, tá? Ele está acima do nível do mar. Nós temos muda um pouquinho algumas grandezas, como temperatura, quando muda a pressão e assim por diante. E vamos supor também, tá? Que o Joãozinho está aqui ao nível do mar, tá? Se ele estiver ao nível do mar, então percebam vocês, temos então aqui o Elinho, né? Não podemos esquecer do nosso amiguinho Elinho. Nós temos o Elinho aqui ao nível do mar. E aqui apareceu já o nosso novo personagemzinho, eu vou colocar o João aqui. O João ao nível do mar. Gente, o que está acontecendo? Toda vez que nós estamos ao nível do mar, o comportamento da pressão atmosférica, ele tem um valor definido. Quanto é o valor dessa pressão atmosférica? Pressão atmosférica igual a sempre 1 atm, tá? ATM é uma unidade de pressão. Existem outras unidades de medida de pressão, outra bem utilizada também, aquela de milímetros de mercúrio, e a cada 1 na escala de ATM equivale a 760 na escala de milímetros de mercúrio. É só fazer a devida conversão. Então vejam vocês, se eu estou ao nível do mar, eu estou com a pressão de 1 atm. Agora, só por curiosidade, nesta situação que eu estou mostrando para vocês, o que está acontecendo? Nós temos uma diferença, nós temos aqui uma altitude. Vamos supor, uma situação inclusive que eu já até presenciei. Ó, mais ou menos 800 metros de altura, eu volto a repetir, ao nível do mar até lá em cima, mais ou menos uma distância de mais ou menos 800 metros, o que acontece? A pressão atmosférica muda. Sabe quanto que ela fica aqui em cima? Aproximadamente 0,998 atm. Opa, pera lá. A pressão aqui ao nível do mar estava 1 atm. Quer dizer que se eu subir aqui o morro, subir a serra, a pressão diminuiu? Isso mesmo, tá? Então percebam vocês, à medida que vai aumentando, eu estou mais alto, o que acontece com a pressão atmosférica? A pressão atmosférica vai diminuindo. Isso é importantíssimo, tá ok? Então não posso esquecer desses detalhes. Tá. Aí nós vamos até a animação agora e falar um pouquinho sobre pressão atmosférica, tá? Então tá assim, pressão atmosférica. O ar exerce uma força sobre as superfícies com as quais tem contato. Isso ocorre devido ao contínuo bombardeamento das moléculas que compõem o ar contra tais superfícies. Então, gente, quando se trata de pressão atmosférica, ela é correlacionada muito com altura. Muito importante isso. Como é que o professor falou com você agora mesmo? Quanto mais alto eu estou, a pressão atmosférica vai diminuindo e vice-versa. Toma cuidado com isso. Obviamente, para entender isso daí, vamos tentar fazer uma atividade, mais um exercício. Vamos lá? Vamos até o exercício. Opa, Elinho. Questão 2, olha lá, uma questão que já caiu no Enem, é bom ficar muito esperto. É um texto longo, mas é bom ficar muito esperto com alguns detalhes. Olha lá. A tabela a seguir, vou mostrar a vocês, registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes.
E o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então vejam vocês, olha lá, o que nós temos? Percebam, como eu estava falando para vocês, olha lá, ó. Quando eu estou com altitude zero, percebam vocês, altitude zero ao nível do mar, não podemos esquecer isso. A pressão atmosférica está numa outra unidade de medida. Lembra que eu mostrei? Cada um na ATM equivale a 760 na mmHg. E assim sucessivamente, conforme foi aumentando a altitude, o que aconteceu com a pressão atmosférica? Você percebeu que começou a cair? Foi o que eu havia dito com vocês no quadro naquele momento, tá? Então, isso aí foram os dados. Agora, olha a segunda parte do enunciado da questão. Nós temos um gráfico também aí, tá? Nesse gráfico, o que nós temos lá? É um gráfico de pressão de vapor da água em milímetros de mercúrio em função da temperatura. Vê se você concorda comigo. À medida que vai aumentando a temperatura, o que vai acontecendo aqui com a pressão de vapor? Vai aumentando, ó, a pressão de vapor. Lembra? Todo no eixo X tem sempre um correspondente em Y. À medida que foi aumentando a temperatura, simplesmente a pressão foi aumentando também. Então vejam vocês, esses dados, simplesmente tem um gráfico e nós temos uma tabela, tá? São algumas informações da questão. Então perceba, isso foi só o início da nossa questão, mas vamos até agora lá, a apresentação, verificar simplesmente o que está sendo solicitado no exercício. Olha lá. Então tá assim, um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Isso mesmo, tá? Toda vez que a pressão atmosférica de um certo recipiente se iguala à pressão do interior desse recipiente, se iguala com a pressão externa, o líquido entra em ebulição. O que é ebulição mesmo? A mudança do líquido para o vapor, líquido para o gasoso. Toma cuidado, depende das circunstâncias. Então vejam vocês. Aí, o exercício está nos pedindo. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Então vejam vocês. A temperatura de ebulição, a temperatura que esse líquido ferve, podemos dizer, a grosso modo, né, o modo popular de dizer, a temperatura de ebulição desse líquido será maior em Campos de Jordão, menor em Natal, menor no Pico da Neblina, igual em Campos de Jordão e Natal, não dependerá da altitude. Gente, toma cuidado. A altitude influencia, com certeza. Lembra do gráfico? Lembra da tabela? A altitude, lembra da historinha que eu mostrei para vocês no quadro? Né? Tinha lá o Joãozinho, tinha lá o Elinho. Quanto mais alto eu estou, simplesmente a pressão atmosférica diminui. Mas, o que nós temos que saber? Aí também tem um pouquinho de questão geográfica. Percebam vocês, não tem somente essa discussão física, essa discussão química. Simplesmente também tem um conceito geográfico. Que conceito geográfico? Sobre algumas cidades, tá? Existem algumas cidades no nível do mar, que nós vamos discutir. E existem algumas cidades que elas estão acima do nível do mar. Por exemplo, o Campos de Jordão, já fui até lá, um lugar super bonito, muito frio, né? Diferente de Palmas, que é bem quentinho aqui, né? O que acontece? Campos de Jordão é uma cidade alta, montanhosa, tá ok? Mas vamos verificar os comentários sobre a questão. Vamos lá? Fiz alguns comentários sobre as questões. Então vejam vocês, como é que nós vamos resolver, tá? Então vejam vocês. A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude. Beleza, isso nós já comentamos, né? Logo, a pressão atmosférica no Pico da Neblina é menor que em Campos de Jordão e Natal. Isso está correto. Pico da Neblina, gente, bem alto. Lembra que eu falei? Quanto mais alto eu estou, o que acontece com a pressão atmosférica? Vai diminuindo? Não podemos esquecer disso. Esse é o primeiro. Então, isso está correto, por enquanto, né? Ó, neblina, no Pico da Neblina é menor que em Campos de Jordão e Natal. E considerando-se que um líquido num frasco aberto entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, como nós já havíamos comentado, conclui-se que no Pico da Neblina a temperatura de ebulição será menor que nas duas localidades citadas. Com certeza, né, gente? O que acontece? Você percebeu que nós temos duas correlações.
Quanto mais alto eu estou, o que acontece com o ponto de ebulição de um líquido? Com certeza o ponto de ebulição vai diminuir, tá ok? Por exemplo, saindo um pouquinho fora do enunciado da questão, mas tem tudo a ver. Se eu estou lá na praia litoral, ao nível do mar, o que acontece? Simplesmente, se eu coloco lá uma certa, coloco água para entrar em ebulição, para ferver. Coloquei a aguinha na panela, coloquei lá, começou a entrar em ebulição. Qual que é a temperatura da água lá para entrar em ebulição? 100 graus Celsius. Isso daí é de praxe, todo mundo conhece, tá? Mas se eu pegar essa mesma água, tirar lá do nível do mar e levar lá para a altitude, simplesmente o que vai acontecer? A pressão atmosférica vai diminuir e, consequentemente, o que vai acontecer com o ponto de ebulição desta água? Vai diminuir também, tá ok? Então, os dados, os comentários que nós temos aqui sobre o pico estão corretos, né? Como eu disse, considerando-se que um líquido num frasco aberto entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, conclui-se que no pico da neblina a temperatura de ebulição será menor que nas duas localidades citadas, tá ok? Então, com isso, GT, o que acontece? A alternativa mais viável fica a resposta C, tá? Então, o que nós fizemos? Simplesmente fizemos uma correlação de altitude com ponto de ebulição, muito importante. Nas nossas discussões que nós fizemos já de mudanças de estado, não podemos esquecer isso. Perceba que química necessita de conceitos físicos, conceitos matemáticos, tá? E um conceito depende do outro para que nós possamos ter êxito na resolução das questões do Enem, tá ok? A nossa próxima questão, vamos falar de um assunto um pouco diferenciado, vamos falar um pouquinho de uma situação que já aconteceu, foi até uma questão que já caiu no vestibular da UFT, tá? Uma questão simples de aplicação de fórmula, conceitos matemáticos, tá ok? Mas tem uma formulinha que nós não podemos esquecer. Vamos lá verificar a próxima questão? Tá lá, apareceu o Elinho questão, né? Então vejam vocês, essa caiu na UFT de 2010, tá lá. Gustavo Kuerten impôs respeito entre os tradicionais e melhores tenistas do mundo. Seu saque, por exemplo, é considerado entre os mais velozes da história do tênis. Ele entrou para o clube dos grandes nomes do tênis pela porta da frente. Seu primeiro título no principal circuito profissional foi conquistado justamente em um torneio da exclusivíssima série Grand Slam, ou de Roland Garros, em 1997. Então, o ilustre desconhecido no cenário internacional Guga, torcedor do Avaí, né? Aos 20 anos, mostrou nas quadras de terra mais famosas do mundo as credenciais que fariam ele mais tarde o rei do saibro. A desenvoltura dos saques desses profissionais tem íntima relação com tecnologias empregadas nas atuais bolas de tênis, que são normalmente cheias com ar ou gás N2, gás nitrogênio. Veja a jogada. Dentro da bolinha lá do Guga, assim como dos tenistas atuais, nós temos lá o gás nitrogênio. Então percebam vocês, até agora o que o exercício está falando? Falou da historinha do Guga e assim por diante, né? Só não comentou que ele é torcedor do Avaí, mas o professor aqui falou para vocês. Turma, essas são as informações do texto. Agora, o que o exercício está solicitando? Vamos continuar. Você viu que é um texto cansativo? Muita coisa, informação, e assim por diante. Não tem problema. Paciência, calma e vamos tentar descobrir o que está solicitando nesse exercício. Vamos continuar lá o enunciado. Olha lá. Então vejam vocês. Desculpa, né? Vamos lá. Normalmente cheia com ar ou gás N2, com pressão acima da pressão atmosférica, para aumentar seus kicks, né? Se uma bola de tênis em particular tem volume de 144 centímetros cúbicos e contém 0,33 gramas de gás N2, o nitrogênio. Qual é a pressão dentro da bola a 24 graus Celsius? Gente, simplesmente essa é uma questão de aplicação de fórmula. Separar os dados, né? Simplesmente nós vamos separar os dados. Eu vou só mostrar para vocês os dados com vocês. Então acompanhe comigo, tá lá. Então nós temos, nós usamos o gás N2. Temos aqui um certo volume, temos uma certa massa, né? Temos aqui a constante de Clapeyron e temos a temperatura. Qual a informação?
Qual que é a formulinha? Vamos até o quadro e vamos aplicar a formulinha com vocês. Tá lá. Então vejam vocês, olha lá. Ó. Como é que vai funcionar? Deixa eu só apagar aqui o Joãozinho, né? Que nós não vamos mais utilizar esses dados aqui. Então vejam vocês, vamos dividir. Então tá assim, ó. Aquela formulinha P vezes V, que vai ser igual a N vezes R vezes T, tá ok? Por você não rezo tanto. Não esqueça mais disso. Por você não rezo tanto, tá? Lembrando que esse N é o número de mols. E número de mols nós podemos substituir por quem, ó? Por Mzinho sobre Mzão. Lembre-se, Mzão, massa o quê? Massa molar. E Mzinho é a massa dita em gramas, é aquela massa que nós mensuramos lá na balança, tá ok? Então vejam vocês, de acordo com os nossos dados, vamos separar os dados. Então veja, eu preciso descobrir a pressão, eu tenho volume, tenho volume? Tenho volume sim, ó. Nós temos um volume de 144 centímetros cúbicos, tá? Então nós temos lá, ó, volume de 144 centímetros cúbicos. O que mais nós temos? Eu não tenho N número de mols. Não fora solicitado aqui o número de mols, mas nós podemos calcular esse N de uma maneira diferenciada. Mzinho sobre Mzão. Pode calcular? Posso sim. Como é que eu vou fazer? Deixa isso daqui a pouquinho eu falo contigo. R é a constante de Clapeyron. É aquela constante que assegura a proporcionalidade entre as outras variáveis. E ela é fixa. Foi dado isso pra gente? Com certeza. Tá lá, ó. Como dado do exercício, né? O R está dado, olha lá, 0,082, tá ok? Então nós temos o R, né? O R nós temos 0,082 e nós temos a temperatura. Menininho, não podemos esquecer, temperatura sempre em Kelvin. No enunciado do exercício foi dado a temperatura em graus Celsius, mas não tem problema, não tem problema. Só você fazer a transformação. Como é que eu faço mesmo? Eu pego 24, somando com 273, lembra? Transformar graus Celsius para graus Kelvin, simplesmente é somar a temperatura em Celsius com 273, tá ok? Vamos me ajudar aqui? 24 mais 273, como é que vai ficar isso? 3 e 4, 7, 7 e 9, 297, tá? Toma cuidado, não utilize esse valor, utilize 297. Gente, com esses dados, vamos aplicar na formulinha, como é que funciona? P vezes o volume, só um detalhe, este volume aqui não pode ser em centímetros cúbicos. Façamos as devidas transformações, trabalhar sempre em litros. Isso é a mesma coisa que 0,144 do litro, tá? Então fica P vezes 0,144, que vai ser igual a N. N eu não tenho, mas eu tenho uma massa. Tem uma massa? Tem uma massa. Quanto que é essa massa? 0,33 gramas. Então, simplesmente, nós vamos fazer aqui 0,33, né? Dividido pela massa do nitrogênio, que é 2 vezes 14, que vai dar 28, vezes o 0,82, né? 0,82 vezes a temperatura, que é 297. Com certeza, fazendo os cálculos matemáticos, você vai chegar até a resposta B nisso daí, tá ok? Vai chegar até a resposta B, que é o valor de 4 atmosferas. Bem, pessoal, fizemos um exercício aí com técnicas de aplicação de fórmula e até a nossa próxima aula, tá ok? Até mais.